Olá! No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem, que é o que é preciso aprender para começar a realizar os investimentos no mercado de renda variável. É importante que a gente saiba muito bem o que a gente esteja fazendo, porque como o próprio nome diz, esse mercado ele é de renda variável, então podem acontecer variações. Sendo assim, eu preparei algumas recomendações. Hoje em dia, a gente tem um volume de informação muito grande disponível nas redes sociais, também no YouTube, na internet como um todo, e isso acaba, às vezes, confundindo um pouco as pessoas que estão querendo começar no mercado de renda variável. O que é preciso saber para começar nesse mercado? Então, vamos lá. Bom, a primeira recomendação é entender o funcionamento do ambiente e como que é organizado as variáveis. Todo ambiente ele tem as suas próprias variáveis. Vamos supor que você vá aprender a dirigir. Aquele ambiente do carro ali, ele tem as variáveis próprias, tem o volante, tem velocidade, tem aceleração, e você vai precisar de dominar todas essas variáveis, entender como que funciona, para conseguir desenvolver essa atividade bem. No mercado financeiro, no mercado de renda variável, a gente também tem as nossas variáveis, e é importante você entender quais são essas variáveis e como elas funcionam. Uma segunda recomendação é saber quais os tipos de investimento e ativos estão disponíveis e principalmente qual é o mais adequado para você investir. Cada um tem um perfil diferente de investimento. É importante a gente entender qual é o nosso perfil de investimento, qual é o prazo que a gente quer investir, qual é o risco, qual que é o volume de capital, saber quais os ativos financeiros estão disponíveis e conjugar essa situação entre o que é mais adequado para cada um objetivo que a gente quer atingir. A terceira recomendação é ter um processo sistemático de tomada de decisões, o que é conhecido como um trade system ou um sistema de trade. O que seria isso? Seria a gente ter um processo sistemático, passo a passo, do que a gente precisa de obedecer antes de tomar uma decisão. Muitas vezes, antes da pessoa entender como é que funciona todo o mercado financeiro, como que funcionam essas variáveis, o processo de tomada de decisões ele acaba sendo muito intuitivo e isso não é positivo. A gente está falando sobre um assunto que é muito consolidado, existe muito material, muita bibliografia, é um assunto muito estudado ao longo dos anos. Então existe uma maneira sistemática de tomar decisões que é embasada em conhecimento científico, que pode ser sistematizada, e é isso que a gente precisa de aprender. A gente precisa de aprender, então, como tomar essas decisões com base num passo a passo sistemático, de modo que todas as vezes que a gente seguir esse passo a passo, a gente vai ter um resultado adequado, a nosso favor, que melhor atenda aos nossos objetivos. O quarto passo é saber calcular o risco, o retorno potencial e a viabilidade de cada um investimento. Bom, cada investimento ele tem um prazo adequado para poder acontecer. Alguns investimentos são de curtíssimo prazo, tem investimentos que podem ser feitos até durante o dia, o que é conhecido como day trade. A gente pode comprar e vender ao longo do dia várias vezes, se for o caso. Tem investimentos que são um pouco mais longos, a gente chama de swing trade, ele vai durar mais de um dia, uma semana, um mês, 6 meses, pode durar até mais tempo. E tem investimentos de longuíssimo prazo, o que é conhecido de position trade, ou seja, o investidor ele vai fazer uma posição de alguns ativos, ele vai colocar esses ativos na carteira e vai ficar posicionado com aqueles ativos durante um tempo realmente bastante longo. É importante a gente saber calcular qual é o retorno que a gente vai ter de cada um desses investimentos para verificar se tem viabilidade. Muitas vezes o mercado financeiro ele está numa condição que não nos permite correr o risco. Por exemplo, ele pode estar num momento de muita volatilidade, né? Que seria, a gente tem oscilações muito grandes num curto período de tempo. Isso pode não ser adequado para alguns investimentos, porque o risco pode ficar muito elevado.
Então, se a gente calcula esse risco e verifica um retorno potencial e não está adequado, isso significa então que aquele investimento ele não tem viabilidade naquele momento. É importante a gente saber fazer esse cálculo antes de investir. Uma vantagem que a gente tem como investidor, como trader, é que a gente sabe qual é o retorno potencial e sabe qual é o risco antes de investir. Se não estiver adequado, se não for viável, a gente simplesmente não faz um investimento. A gente pode fazer isso. Não investir também é uma estratégia interessante em alguns momentos. Bom, tem também uma recomendação importante que é aprender a calcular o quanto de capital é necessário para cada tipo de investimento. Tem investimentos que a gente vai precisar de um pouco mais de capital, porque às vezes o mercado exige que você faça com um volume maior de capitais. Por exemplo, às vezes você quer investir em algum fundo de investimento e ele limita a quantidade de investimento que você pode iniciar os aportes, seja R$1.000, R$10.000 ou mais. Existe investimento para qualquer tamanho de capital. O importante é saber dimensionar quanto de capital é necessário para cada investimento que você for fazer. Muitas pessoas acham que é preciso de ter muito capital para poder ganhar dinheiro. E na verdade não é essa a estratégia adequada. A gente precisa de saber muito bem o que está fazendo. Senão você pega um volume de capital grande e destrói ele. Você pega R$100.000 e transforma em 1.000. Um trader profissional, alguém que sabe o que está fazendo, um investidor que sabe o que está fazendo, ele consegue pegar R$1.000 e transformar em 100.000. Então não é o volume de capital que vai fazer você ganhar, mas é importante saber dimensionar quanto de capital é adequado para cada tipo de investimento. E por último, é importante a gente aprender a ter um bom gerenciamento emocional ao longo do tempo de investimento. Nós, como seres emocionais, a gente é muito contaminado, as nossas decisões são muito contaminadas pelas nossas emoções. É importante entender como que esse mecanismo se dá, saber como que a gente pode gerenciar as emoções ao longo do tempo e também se autoconhecer, para não deixar essas emoções atrapalhar a gente no processo de tomada de decisão, para entrar no investimento e principalmente para sair do investimento. Muitas pessoas não levam em consideração isso. É preciso também da gente gerenciar as emoções para quando as coisas não acontecerem como a gente gostaria, o investimento não está dando certo do jeito que a gente gostaria, a gente também ter um equilíbrio emocional para poder tomar uma decisão mesmo perdendo alguma coisa. É claro que a gente vai ter esse gerenciamento de perda antes de entrar no investimento. A gente vai calcular quanto que a gente pode perder antes de entrar no investimento. Mas é importante a gente saber que as emoções, elas podem nos atrapalhar caso a gente tenha uma situação de perda potencial, né? Ou mesmo de ganho potencial também. Às vezes a gente entra num processo que está ganhando demais e fica muito eufórico e o momento de saída daquele investimento ele já aconteceu e o investidor ele ainda está no momento de euforia, tomado pela euforia da emoção de estar ganhando. Então é importante saber um processo sistemático também de controle e gerenciamento das emoções. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam por favor e considerem seguir a Academia de Trades nas redes sociais para receber novos conteúdos gratuitos. Muito obrigado e até o próximo.